Começamos na semana passada esse assunto da Tefilá e hoje vamos dar continuidade. A gente está no meio de responder várias perguntas importantes que podem mudar completamente a forma como a gente se comunica com o Criador do mundo. A ideia seria, teoricamente, terminarmos hoje o assunto, mas já temos aí experiência suficiente para tentar. Mas vamos só relembrar rapidamente quais eram as perguntas, vamos voltar muito rápido o que a gente já respondeu e seguimos em frente. O que é Tefilá? O que a gente está se referindo espiritualmente quando a gente fala do conceito de Tefilá? Será que Deus precisa da nossa Tefilá? Parte da nossa midá são louvores, são agradecimentos. Deus precisa? O ser humano em geral precisa, né? A gente precisa de louvores, a gente gosta de receber agradecimento. Será que Deus precisa também de louvores e agradecimentos? Outra parte da midá é composta por pedidos. Deus não sabe o que você precisa? Para que precisa pedir para Deus se Ele já sabe tudo que falta para a gente? Quarto ponto, se Deus já decretou alguma coisa e Deus não muda, do que adianta rezar? Quer dizer, tudo o que acontece são decretos celestiais. E a gente sabe que Deus não muda. Então, para que serve a nossa tefilá? Será que a gente pode incomodar Deus com coisas pequenas? Por exemplo, pedir uma vaga no estacionamento. Deus tem tanta coisa para fazer na vida. Será que eu posso ficar incomodando Ele? Deus tem que cuidar do Irã, Deus tem que cuidar de Israel, Deus tem que cuidar de todos os problemas da Coreia, tem que cuidar do mundo inteiro. Será que está correto eu fazer pedidos de coisas pequenas para Deus? Será que a Tefilá, ela pode de verdade mudar a nossa vida? O que a Torá, as fontes da Torá falam sobre a importância da Tefilá na nossa vida? Por que a gente usa palavras do Sidur, que são praticamente chinês para quem não estuda, e eu não rezo com as minhas próprias palavras? Será que não ia ser muito mais sincero se eu pedisse com as minhas palavras do que ler um Sidur que eu não entendo nada do que está escrito? E mesmo quem fala hebraico, a linguagem do Sidur é uma linguagem um pouco mais rebuscada. Então também, por que ler no Sidur e não rezar com as minhas próprias palavras? Quais são as kavanot, quais são as intenções principais que a gente tem que ter durante a nossa tefilá? E por último, será que dá para melhorar a tefilá? Será que, como por exemplo no estudo da Torá, a gente sabe que a cada dia dá para melhorar um pouquinho mais? Será que a tefilá dá para se preparar, dá para fazer cada dia uma tefilá um pouquinho melhor? Vamos ver algumas dicas de como fazer isso. Então, rapidamente a gente definiu que tefilá, de acordo com o Rav Eliyahu Dessler, qualquer forma da gente depositar a nossa emuná em Deus, isso é chamado de tefilá. Então, só lembrando o exemplo que ele traz, um exemplo extremo, mesmo um ladrão que ele está indo roubar uma casa e ele pede para Deus para a polícia não chegar. Por mais que é uma coisa absurda que ele está fazendo, ele está usando uma força espiritual muito elevada para uma coisa que está indo contra o Criador do mundo, mas isso é uma tefilá, porque esse ladrão, no fundo, ele sabe que a polícia chegar ou não depende de Deus. Então, óbvio, tem muita coisa para ele melhorar na vida, mas pelo menos na emuná a gente tem que saber olhar o que cada um tem de bom. Em honestidade ainda precisa melhorar muito. Em emuná talvez está até melhor do que a gente. Ele sabe que depende de Deus para chegar a polícia. A gente confia na polícia, confia no bombeiro, confia em tudo e acaba não confiando muitas vezes em Hashem. Então, não necessariamente como muita gente pensa que tefilá é aquela coisa chata, aquela coisa monótona, que só pode ser feita dentro da sinagoga. Não necessariamente precisa ser feito tefilá dentro da sinagoga e não necessariamente para ser chamado tefilá tem que ler dentro do Sidur. A gente também pode fazer tefilá com as nossas próprias palavras. A gente vai dar alguns exemplos depois, no nosso dia a dia, quantas tefilot que a gente pode fazer, a gente perde oportunidades de fazer tefilá. Então, a tefilá é a possibilidade que o ser humano tem de interagir com os mundos espirituais. Muitas coisas que acontecem são decretadas no Shamayim
e a gente pode, através da tefilá, interferir nos decretos que vão ser feitos lá em cima, obviamente interferir para que venham cada vez coisas melhores na nossa vida. A pergunta se Deus precisa da tefilá, se ele precisa de louvores e agradecimentos, a gente respondeu que, obviamente, Deus não precisa de nada. E o verbo leit palel, rezar, é um verbo reflexivo. A gente reza e o verdadeiro beneficiário da reza não é Deus, é a própria pessoa que está rezando. Palel, a gente trouxe alguns significados, o quanto isso volta para a nossa vida e isso ajuda a melhorar a forma que a gente vive. Palel significa decidir. O que quer dizer decidir? A tefilá vai dando claridade para a gente, o que é o principal, o que é secundário, o que é real, o que é imaginário. Se a gente prestar atenção nas palavras que a gente fala na tefilá, a gente vai entender quando os homens do Anshei Knesset Agdolah, os homens da grande assembleia, eles colocaram certos pedidos na tefilá, significa, opa, esses pedidos são importantes. A gente vai vendo o que é importante e o que é secundário. Quando a gente vê os louvores que eles fazem, a gente começa a entender o que eu preciso agradecer e louvar a Deus. Então, a tefilá é uma maneira de decidir na minha vida o que é o principal e o que é secundário. Palel também significa julgar. Quem a gente julga durante a tefilá, a gente está fazendo um auto-julgamento, como está meu relacionamento com Deus. Quando eu estou, por exemplo, na sinagoga e eu abro o Sidur, eu falo com o Sidur, eu falo com a parede, eu falo comigo mesmo ou eu falo com Deus. É um julgamento de como está a nossa conexão espiritual. Então a gente, Baruch Hashem, um jogo de futebol, todo mundo tem paciência e concentração para ficar 2 horas sentado olhando o jogo. Mas 5 minutos de Amidá, a gente já pensou na vida inteira. São 5 minutos que a gente consegue pensar mais coisas na vida. Então, o telefone sempre toca. Não, o telefone toca e a pessoa do lado faz barulho e acontece tudo na hora da Amidá. Então é um julgamento como está a minha proximidade com o Criador do mundo. Isso obviamente não é para ninguém ficar deprimido, é para a gente ter a vontade de cada vez melhorar mais a nossa conexão espiritual. E um último ponto é diferenciar. A nossa tefilá é uma maneira de diferenciar o ser humano de todas as outras criaturas. Quando Deus criou o ser humano, é um nível de criação acima de todas as outras criações, e isso aparece na prática em 2 pontos, que é o intelecto e a fala. Quer dizer, a tefilá, a gente conseguir expressar com palavras louvores, agradecimentos e pedidos. Isso é uma das coisas que diferencia o ser humano de todas as outras criações do mundo. Se Deus já sabe tudo, por que a gente precisa pedir? Também demos algumas respostas. Primeiro ponto, toda vez que a gente pede, a gente coloca no coração a certeza que tudo vem de Deus e não do nosso esforço. A cura não vem do médico, não vem do remédio, a cura vem de Deus. A gente toma o remédio, a gente vai no médico, mas a gente tem que ter a certeza que tudo vem do Criador do mundo. Por isso que uma das brachot é Refaenu, nos cure. A gente coloca a nossa emuná, que é dele que vai vir a cura verdadeira. Outro ponto, mesmas coisas que a gente já merece. Se a gente não cria, através da tefilá, um canal de comunicação, quando a gente chegar depois dos 120 anos lá em cima, a gente vai ver quantas brachot estavam guardadas, estavam só esperando você pedir, e você não criou o canal de comunicação. Então a tefilá é esse canal para a gente receber o que já está guardado para a gente lá em cima. Outro ponto, a tefilá, como ela aproxima a gente do Criador do mundo. Isso vai dando méritos para o ser humano, coisas que a gente ainda não tinha méritos para receber. Através da tefilá, a gente se eleva, e pode ser que a partir de agora a gente sim vai ter o mérito de receber. E, por último, também é muito importante na tefilá a gente sentir que lo magia li klum. Eu não mereço nada, porque a gente vive uma vida que Deus está sempre em dívida com a gente, não o contrário. Deus ainda não me deu isso, Deus ainda não me deu aquilo.
Deus está sempre me devendo. A gente não deve nada para Ele. A gente, Baruch Hashem, faz tudo que a gente devia fazer. Ele é o culpado, Ele está me devendo. A Tefilá ajuda a gente quando eu estou pedindo as coisas para Hashem. Então a gente coloca no coração, Ele dá para a gente por bondade e não porque a gente tem méritos para receber. Vamos lá para assunto novo. Se Deus decretou alguma coisa e Deus não muda, para que adianta a gente rezar? Estamos gastando nosso tempo. Ele já decretou e acabou. Por que Deus não muda? Porque se Deus é perfeito, os seres humanos mudam. Às vezes a gente faz uma coisa, depois você vê que não foi a melhor decisão que você tomou, você não tinha todos os dados na mão, agora com todos os dados o melhor não é o que você fez. O que a gente faz? Quem é grande, quem é humilde, volta atrás, pede desculpa se errou e dessa maneira faz o correto. Deus, Ele tem todos os dados na mão, Deus é perfeito, Deus sabe fazer todos os cálculos, Deus não erra. Então se Deus não erra, Deus não volta atrás. Quando Ele deu um decreto para alguém, é porque é isso que precisa vir para a pessoa. Do que adianta a gente rezar se Deus já mandou na grandeza dele um decreto espiritual e Ele não vai voltar atrás, porque Ele sabe que isso é o correto. E mais do que isso, se Deus decretou alguma coisa, mesmo que parece ruim, é para o nosso bem, porque tudo que Deus faz é para o nosso bem. Então, como a Tefilá pode mudar alguma coisa, se aquele decreto era para uma coisa boa? Quer dizer, eu estou mudando uma coisa boa que Deus, Ele decretou, e eu estou mudando alguma coisa que Ele decretou. Quer dizer, não tem sentido filosófico a gente fazer Tefilá. Ninguém vai embora antes da gente responder. Nós mudamos com a Tefilá, não é Deus que muda. Uma pessoa que faz uma Tefilá be'emet. Be'emet significa sabendo com quem ele está falando e colocando a sua emuná em Deus, essa pessoa se transforma numa briah hadashah. Ela se transforma através da sua tefilá, feita com o coração, em uma nova criatura. Então, alguns decretos são feitos para certas características espirituais que a pessoa tinha até agora. A pessoa não tem mais isso. Então, o decreto não voltou atrás. Você mudou o endereço para onde deveria ir o decreto. Então, qual seria o paralelo? Tem um juiz que ele dá um decreto muito duro para um réu, e esse réu conseguiu mudar de endereço. O decreto continua vigente, o oficial de justiça foi entregar, mas a pessoa não mora mais lá. Esse oficial nunca vai conseguir entregar o decreto. Não é que Deus voltou atrás. A pessoa mudou o endereço dela, ela não precisa mais receber esse decreto que foi feito no Shammai. O decreto continua lá. Pode ser que Deus me livre. Se a pessoa voltar a cair, aquele decreto está esperando ela. Mas a gente pode mudar decretos e continuar subindo cada vez mais para esse decreto não atingir a gente. Então, um sofrimento, por exemplo, que despertaria a pessoa, se a pessoa desperta sozinha, não precisa mais vir um sofrimento. Então, isso Deus já tinha decretado, porque a pessoa realmente precisava, e isso ia ser o melhor para ela. Mas se a gente desperta de outras maneiras, por exemplo, através da tefilá, esse sofrimento não é mais necessário. Então essa pessoa mudou o endereço dela, aquele decreto continua lá, mas não atinge mais essa pessoa que não precisa mais passar por esse decreto espiritual. Então, como a gente falou, 3 coisas podem mudar um mau decreto: teshuvá, tefilá e tzedakah. São 3 atos espiritualmente muito fortes que podem mudar os decretos, não mudar o que Deus decretou, mas mudar a pessoa que faz esses 3 atos. Então, contei já, não vou voltar com uma história longa, o avião da Suíça que eu viajei, e que também por causa de uma tzedakah, pode ser que teve aí uma mudança de história. Qualquer outro esforço não muda decretos celestiais. Se não for teshuvá, tefilá e tzedakah, não dá para mudar um decreto espiritual. Vou dar um exemplo que pouca gente ficou sabendo de uma notícia. Quando caiu o voo 447 da Air France, no dia seguinte
teve uma mulher que deveria estar nesse voo e o táxi dela quebrou no caminho para o aeroporto. Essa mulher, ela não quis mais viajar pela Air France, ela viajou por uma companhia alemã. Na Alemanha, ela alugou um carro e ela morreu na estrada num acidente no dia seguinte. Ninguém foge de decretos espirituais, a não ser com tchuvá, tefilá e tzedakah. Não tem nenhum ato do mundo material que pode mudar o que foi decretado por Hashem. Então, o principal efeito da tefilá é mudar a gente mesmo, é o nosso próprio crescimento espiritual. A gente vai ver que não é tão fácil. A gente fala, tá bom, Baruch Hashem, várias vezes por dia eu já rezo. A pessoa vai chegar depois dos 120 anos lá no Shammai, e aí vão perguntar para ela, por que você não rezou? Eu, como assim? Todos os dias, 3 vezes por dia, Shacharit, Mincha e Arvit. Eu falei, olha, não chegou nenhuma aqui em cima. Não chegaram os pilotos aqui. Para quem você rezou? Aqui no Shammai não chegou nada. Quer dizer, para quem que a gente reza? Não adianta só o ato de rezar. Se a gente não tem as kavanot mínimas de lembrar com quem que a gente está falando, essa tefilá não chega. Então, para ter esse mérito de mudar decretos, tem que ser uma tefilá behemet, tem que ser uma tefilá de verdade. Deus escuta todos aqueles que chamam Ele, mas os que chamam de verdade. Só chamar, a pessoa está pedindo, e ele esquece que ele está pedindo para Deus, ele está pedindo para o Sidur, está pedindo para a parede, então essa tefilá, ela não vai chegar lá em cima. E agora, como funciona quando eu rezo por uma outra pessoa? Então tá bom, para mim eu já entendi, eu estou me elevando espiritualmente. E quando eu rezo para uma outra pessoa? Quer dizer, ela não está se elevando espiritualmente. Como pode ser que a minha tefilá está elevando uma outra pessoa, se não é um ato dela de se conectar com Deus? Então, uma das respostas interessantes que eu escutei, uma pessoa que pede na tefilá dela, com todo o coração, por uma outra pessoa, existe uma regra espiritual chamada Tzadik Gozer Ve'Hashem Mekayem. Quando um tzadik ele decreta, Hashem cumpre. Uma regra que Hashem criou. Tzadikim no mundo vão ter forças de fazerem decretos e eu vou assinar embaixo o decreto deles. Então, uma pessoa que se importa com o outro, a ponto de fazer uma tefilá com todo o coração por uma outra pessoa, ele entra na regra de Tzadik Gozer Ve'Hashem Mekayem. A gente pode salvar vidas de outras pessoas com uma tefilá bem feita. Olha que impressionante o quanto isso é verdade. Famoso rabino Chazon Ish, que vivia em Bnei Brak, estava tendo uma das grandes guerras de Israel, não me engano, a guerra de Yom Kippur, que foi uma das guerras mais terríveis, que morreram muitas pessoas, e teve momentos que acharam que Israel não ia conseguir vencer a guerra. O Chazon Ish estava tendo bombardeios em Israel, e estava um dia no meio da tefilá de Mincha, e o Chazon Ish, ele estava rezando, e começou a tocar a sirene de ataque aéreo. Todo mundo tem que correr para o bunker para se proteger. Chazon Ish continua a tefilá dele normal. Então uma pessoa foi chegar perto dele para chamar ele, para falar, a gente precisa ir para o bunker. Essa pessoa escutou o Chazon Ish falando na tefilá dele, Hashem, eu decreto que nunca caia uma bomba na cidade de Bnei Brak. E ele continuou a tefilá dele. Nunca caiu uma bomba na cidade de Bnei Brak. Com todos os mísseis e bombas e ataques e guerras, nunca caiu. Já caiu na fronteira. Mas dentro de Bnei Brak, nunca caiu. Para entender o quanto isso é forte, faz uns 20 anos, a famosa Guerra do Golfo. Israel foi ameaçado por mísseis, por ataques químicos do Iraque. Foram perguntar para o Rav Chaim Kanievski, todo mundo em Israel foi orientado a comprar máscaras de gás, vedar janelas de casa. Foi uma situação de apreensão muito grande. Então foram perguntar para o Rav Chaim Kanievski em Bnei Brak, que é hoje em dia talvez o grande da nossa geração, e perguntaram para ele, Rav, precisa comprar máscara? Ele falou, se quiser usar em Purim, eles compram. Então, como assim, Rav?
estão ameaçando um ataque químico. Falou, vocês nunca escutaram do decreto do Hazonish? O que vocês estão me perguntando? Isso aqui, gente, não é o Rav Chaim Kanievsky, que não brinca com a vida das pessoas. Ele sabe, se o Hazonish decretou que não caem bombas em Bnei Brak, não caem bombas em Bnei Brak. Sadik gozer ve Hashem mekayem. Agora, o mais impressionante é que não precisa ser nem o Hazonish, nem o Rav Chaim Kanievsky para entrar nessa regra. Uma pessoa que faz uma tefilá se importando com uma outra pessoa, ele também entra nessa regra. Então, algumas histórias interessantes. A pessoa para quem a gente está rezando, ela recebe uma siata dishmaya, ela recebe uma ajuda celestial para que se diminuam os testes da vida dela. A gente pode ajudar a salvar a vida de outras pessoas. Duas histórias impressionantes. Tinha uma criança muito doente, há alguns anos atrás, se não me engano um menino com 10, 11 anos de idade, e a Keilah estava todo mundo muito triste por essa criança, e os médicos já tinham desenganado a criança. Os pais já avisaram para os pais, não tem infelizmente muito mais o que fazer. Teve um dia, estava tendo aula do Rabino Dish na Mekor Haim, e teve uma segunda-feira, ele não estava sentindo bem, e ele pediu desculpa para as mulheres, falaram, olha, eu tentei dar aula, mas eu não tenho condições, as senhoras me desculpem, mas eu não consigo dar aula. E foi embora. Então as mulheres começaram a levantar todo mundo para ir embora, tem mulheres que vêm da cidade inteira, e uma das mulheres falou, olha, eu tenho uma ideia, a gente já veio até aqui, teve gente que veio de longe, tem esse menino que está no hospital, por que a gente não aproveita essa 1 hora de aula para fazer Tehillim para ele? Vamos fazer Tehillim, Bezrat Hashem, quem sabe a gente contribui em alguma coisa. Essa criança, 2 semanas depois, ela estava em casa. O tio dessa criança é médico. Ele teve acesso aos prontuários da criança no hospital. Na hora da tefilá, está escrito no prontuário, a criança milagrosamente começou a reagir ao tratamento. Na hora da tefilá. A tefilá pode salvar vidas de pessoas. Uma outra história também, essa aconteceu pessoalmente. Tinha uma aluna muito afastada do judaísmo, ela me ligou um dia à noite chorando muito. O pai dela, infelizmente, tinha tido um infarto e estava na UTI. E ela falou, olha, Rambo, o que eu estou mais triste, Baruch Hashem, ele está numa situação estável, mas o que eu estou mais triste é que não pode receber visitas. E ele está muito sozinho lá, ele está muito triste, e eu queria estar com ele. O que eu faço? Eu perguntei para ela, você é médica? Não. Então a única coisa que você tem para fazer é tefilar. Se a gente não é médico, não dá para ajudar um paciente de nenhuma outra maneira, a não ser com tefilar. Eu falei, mas eu não sei fazer tefilar. Você sabe fazer o Shema Israel? Não, o Shema Israel eu sei. Falei, então faz o Shema Israel. Falei, pega um livro de Teilim, faz mesmo em português, não tem problema. Pega alguns capítulos de Teilim e faz alguns Teilim para a cura do teu pai. A menina me ligou no dia seguinte de manhã, falou, Rav, eu passei a noite inteira, eu acabei o livro. Eu fiz o livro inteiro de Teilim a noite inteira. Ela me liga mais ou menos meio-dia chorando, que liberaram o pai dela da UTI, o pai dela foi para o quarto. Já podia receber visitas, a força da tefilá. Uma menina que não sabia rezar. Mas imagina alguém que não sabe rezar, pegar um livro de Teilim e passar a noite inteira fazendo Teilim por um doente. Isso move tudo que acontece nos mundos espirituais. Outra pergunta importante: será que a gente pode incomodar Deus com coisas pequenas? Deus tem tanta coisa para fazer na vida, eu vou incomodar com coisinhas pequenas Ele? Todas as festas da Torá, a gente fala Zeicher Litziat Mitzrayim. Em Pesach dá para entender, é para lembrar a saída do Egito. Mas o que tem a ver com Sukkot? O que tem a ver com Shavuot? O que tem a ver com Rosh Hashanah? A gente tem que lembrar os milagres em todas as festas do ano, os milagres que Hashem fez, que Ele tirou a gente do Egito com mão forte e com
braço estendido. Por que a gente não lembra alguma coisa muito maior? Por que a gente não lembra o ano inteiro do Shabat? Shabat é uma lembrança que Deus criou o mundo. Tirar a gente do Egito foi fichinha. Para quem criou o universo, tirar a gente do Egito foi brincadeira de criança. Por que a gente não lembra uma coisa muito maior, milagres muito maiores da criação do mundo? É isso que a gente deveria lembrar o ano inteiro, não lembrar a saída do Egito. Quando a gente lembra da criação do mundo, a gente podia pensar que, olha, Deus criou e está brincando de SimCity. Ele está lá deixando o mundo correr. Ele criou e foi embora. Está lá criando outros mundos, está ocupado com outras coisas. Lembrar o ano inteiro da saída do Egito. É um lembrete que Deus não só ele criou o mundo. Deus tirou um povo do meio de outro povo. Ele interage com a gente. Ele está no nosso dia a dia. Ele faz as coisas acontecerem com Ashgaha Pratit, com supervisão particular. Ele participa do nosso dia a dia. Cada gota de chuva já está decretado o que essa gota vai vir fazer no mundo. Cada grama que cresce, existe um anjo que está supervisionando o crescimento desse pedacinho de grama. Esse é o nível que Hashem ele tem de controle sobre o mundo. Quando a gente pede coisas para Deus, principalmente as coisas pequenas, coisas do cotidiano, a gente está reconhecendo e internalizando que Ele é a fonte de tudo. É um erro muito grande pensar que isso é muito pequeno para pedir para Deus. Quer dizer, Deus tem limitações, porque Ele está cuidando do Irã e do Iraque, Ele não pode cuidar da minha vaga de estacionamento. Deus tem algum limite? Então, quanto mais a gente pede também as coisas pequenas do nosso dia a dia, a gente está internalizando que tudo depende dEle, Ele é a fonte de tudo que acontece na nossa vida. Na verdade, quanto mais a gente pede coisas pequenas, mais a gente se liga a Ele e a nossa criação está mais forte. איפה את חניה? איפה את מתכוונת לי? אני שונא לאחר על הבוקר. שעה מחפש חניה. סע, יא אללה. בוקר טוב, אבינו שבשמיים. מה? אני מאחר לפגישה חשובה. בסדר, מה אתה מצפצף? אם אתה רוצה לי חניה עכשיו חניה, אני אומר לך מחר בבוקר, אני מניח תפילין, חוזר בתשובה, עוזב הכל, שומר שבת, תופר ציצית, ושומר כשרות. כל החניה. חניה, זה הכל. אני בסדר. Infelizmente, o que a gente faz na vida. A gente se tira só, a gente não precisa de Deus. Ó, encontrei aquela vaga. Você não encontrou nada. Deus te mandou aquela vaga. Está no estacionamento, está difícil. A vaga pede para Shem. Ele está esperando a gente pedir. Pode pedir essas coisas. Não pode, deve pedir. Quanto mais a gente pede, mais ele está colocando no coração que depende dele. Não é sorte. Olha que sorte que eu dei no show. Não é sorte, não existe. Mas ao contrário. Insignificante, Mas Deus não tem nenhuma limitação para dar para a gente nada. Então, se a gente não pede, é como se eu estou limitando Deus. Não, eu não vou incomodar Ele. Deus, Ele quer cuidar da gente até nas coisas pequenas. Então, Mas o mundo está... O ideal é sempre expressar. Então, a gente expressa através da fala, isso ganha uma força nova. Ah, mas é tipo, sei lá, Na verdade, o ideal é sempre a gente pedir que Deus, se isso for bom, me ajuda a conseguir. Porque Deus me livre, tem coisas que a gente às vezes consegue e depois a gente vê que a coisa não era tão positiva. Então a gente sempre tem. Então,
a gente tem que saber que não existe coincidência no mundo. A vaga no estacionamento não é coincidência. É a Hashem que está mandando para a gente. Então a gente tem que pedir e tem que colocar no coração que nada na vida é por acaso. E agradecer. E agradecer quando consegue, né? E não falar, Deus, obrigado, já me virei sozinho. Por exemplo, no caso daquela menina que rezou pelo pai, se ela tivesse rezado, ela teria que ter rezado o Tehillim? Ou ela poderia, vamos supor que ela fizesse um outro tipo de reza, ou mesmo que ela rezasse do jeito dela, é válido? Não, também é válido, com certeza. É que o Tehillim, a principal força do Tehillim qual é? David Ameller, ele teve uma vida muito sofrida, ele passou por sofrimentos terríveis na vida. Que livro uma pessoa dessa escreve? O livro das Lamentações. Olha o que ele passou. Ele perdeu filhos, filhos se mataram entre si, filhos perseguiram para matar ele. Quer dizer, ele teve uma vida muito difícil. Ele deveria ter escrito o livro das Lamentações. Olha quanta tragédia eu tive na vida. Que livro que ele escreveu? Um livro de louvores para Deus. Esse livro espiritualmente tem uma força descomunal. A gente sabe que para doenças, para essas coisas, a gente se apoia na força de David Ameller e das palavras dele para atingir. A gente vai entrar um pouquinho sobre a força das palavras do Sidur também. Por que eu tenho que rezar com Sidur, com Tehillim, mesmo que são coisas que a gente não entende nada? Por que isso tem uma força tão grande espiritual? Então Deus, Ele quer a nossa tefilá. Ele cria situações na vida para a gente se conectar com Ele através da tefilá. Então Ele quer que a gente peça as coisas. E se a gente não pede e não se conecta com Ele, então Ele vai criar uma necessidade para a gente se conectar com Ele. Quem está conectado sempre com Hashem não precisa mandar necessidade. A necessidade é para criar essa conexão que já deveria existir. Se a gente está conectado com Ele, Ele não vai precisar fazer com que falte nada. Então, outro ponto também das matriarcas e todos os grandes do povo judeu, para entender, a tefilá não serve só para a gente. As tefilot que a gente faz, isso podem beneficiar o povo judeu inteiro. Hashem, Ele quer as tefilot dos tzadikim, porque Ele sabe a força da tefilá de um tzadik. Está escrito, quando Deus vai destruir Sodom, Ele fala para os anjos, peraí, mas eu vou ocultar isso de Avraham Avinu? Ele vai contar para Avraham para quê? Para que ele contou para Avraham que ele vai destruir Sodom? Justamente porque ele sabia o que Avraham vai fazer. Quando Avraham escutou que Deus vai destruir Sodom, ele imediatamente ele se levanta e ele faz tefilá para Hashem. Ele fala, por isso que eu vou contar, porque eu quero a tefilá de Avraham Avinu. Então, as tefilot, Hashem, Ele quer a nossa tefilá e Ele vai criar necessidades, ou para a gente, ou para outras pessoas em volta, para que a gente faça a tefilá. Então, olha o machado que interessante, e isso explica um pouquinho como toda tefilá, ela acaba servindo para alguém. Se não serve para a gente, serve para outras pessoas. Tem duas pessoas que vão numa grande liquidação, numa loja, essas lojas de departamento. Tem uma que cada roupa ela olha, ela mede, ai será que a cor tá boa? Não sei, ai não vou levar. Aí olha depois outra e outra e outra. Pega uma, duas roupas lá, não leva muita coisa. Tem uma outra mulher que entra e tá bom, vai jogando, o que ela vê ela vai jogando no carrinho. Qual é a diferença entre essas duas pessoas? A primeira mulher, ela só tem um filho. Então ela tem que ver se está no tamanho certo, será que ele vai gostar da cor, não vai gostar da cor. A outra mulher tem 10 filhos. Se não couber para um, cabe no outro. Se esse não gostar, o irmão vai gostar. Para alguém vai servir. Toda tefilá, ela serve para alguém. Não tem tefilá que é feita em vão. Será que a tefilá, ela pode mudar de verdade a nossa vida? Vamos ver um assunto muito interessante que tem. Mina Shammai, não foi programado, mas tem na Parashá dessa semana. Fala o Pirkei Avot para a gente entender um pouquinho a força da tefilá. Sobre 3 coisas o mundo se sustenta. Sobre a Torá, sobre a Avodá e sobre Gmilut Chassadim. A Torá é o estudo e o cumprimento da Torá.
A Avodá são os korbanot, os sacrifícios, e Gmilut Hassadim são os atos de bondade. Antigamente, a gente tinha os korbanot, e a gente pode estar cumprindo esse tripé que sustenta o mundo. Mas hoje em dia, que eu não tenho mais os korbanot, as tefilot estão entrando no lugar dos korbanot. O último é o quê? Gmilut Hassadim são atos de bondade. Então, hoje em dia, olha que impressionante, a mesma força que tinham os korbanot. A palavra korban vem de karov, de proximidade. É uma forma de eu me aproximar de Hashem. No lugar dos korbanot entraram as nossas 3 tefilot do dia. Tefilá de Shaharit era o korban da manhã, a tefilá de Minha era o korban do final da tarde, e a tefilá do Arvit é o horário que as partes dos korbanot elas eram colocadas no altar para serem queimadas. Então são as 3 tefilot do dia, são proporcionais aos 2 korbanot e a queima das partes internas dos korbanot que era feita no Beit HaMikdash. Olha o que é a Parashá da semana, Parashá Hukat, ela traz para a gente. Está escrito que o povo judeu, logo depois da morte de Aaron, então o Talmud ensina para a gente que as Ananei Kavod, aquelas nuvens que protegiam o povo judeu, elas vinham por causa de Aaron a Cohen e elas sumiram. Então está escrito que os Cananim atacaram o povo judeu. Mas tem um detalhe nesse passuk que chama a atenção do comentarista Rashi. Está escrito os Cananim que moravam no sul. O Rashi na hora fala, peraí, quem morava no sul é Amalek, não é Canaan. Ele traz fontes da Torá que quem mora no sul é o povo de Amalek. Então por que está escrito na Torá o Canaani que morava no sul? Olha o que o Rashi explica. A guerra não foi contra Canaan, foi contra Amalek. Então por que está escrito na Torá que a guerra foi contra Canaan? Olha o que os Amalequim fizeram, que genial. Eles aprenderam, eles se matricularam no Ulpan Express para aprender a língua Canaani. Entraram num curso para aprender a falar a linguagem Canaani. Para quê? Para enganar o povo judeu. Quando eles se aproximaram para lutar, eles começaram a falar em voz alta, mas usando a linguagem Canaani. Para quê? Para os judeus pensarem que eles estão sendo atacados pelos Cananim e não pelos Amalequim. O que tem de genial nisso, gente? Aí o cara vai lutar judô com um japonês, mas para enganar o japonês começa a falar inglês com ele. Muda alguma coisa na luta? O que muda se eles estão falando Canaani, se eles estão falando linguagem Amalequim? O que mudou na luta contra o povo judeu? Amalek, ele sabe de uma coisa que o povo judeu não sabe. Amalek, ele sabe que a vitória na guerra, ele depende da tefilá, e não depende de quantos tanques de guerra você tem, e quantos aviões, e quantos navios de guerra. A vitória na guerra depende da tefilá. Está escrito na Torá sobre quando o Yitzhak, o Yaakov entrou para receber a Brachá, ele falou uma frase que na verdade é uma profecia. O Yitzhak falou, Akol Kol Yaakov, Ve'ayadaim Yeidei Esav. A voz é a voz de Yaakov, mas a mão é a mão de Esav. O que quer dizer essa frase? A mão de Esav significa, os donos da guerra do mundo são os descendentes de Esav. Quem são os descendentes de Esav? Roma conquistou o mundo inteiro. E hoje em dia tem muitas opiniões que é os Estados Unidos, a maior potência militar do mundo. Akol Kol Yaakov. Mas não tem tefilá como a tefilá dos filhos de Yaakov. A gente não tem a força militar, a gente tem a força da tefilá. Olha o que Amalek pensou. Se o povo judeu rezar, acabou. Não tem como vencer o povo judeu se eles fizerem tefilá. Vamos enganar o povo judeu. Eles vão rezar para ganhar a guerra contra os Cananim, mas a guerra é contra os Amalequim. O Rashi explica que no final das contas, Baruch Hashem, o povo judeu desconfiou que tem alguma coisa errada. E o que eles rezaram para Hashem? Deus entrega esse povo na nossa mão. Não sabemos quem são, tem alguma coisa estranha.
se são Cananim, se são Amalequim, entrega esse povo na nossa mão. Os Amalequim, eles entendem, e o povo judeu não entende. A guerra depende da tefilá. Para ter sucesso na vida, tudo depende da nossa tefilá e não da força física. Porque se fala o Hafetz Haim, todas as tecnologias modernas são para ensinar um pouquinho de como funcionam as coisas do mundo espiritual. Hoje em dia, a guerra virou uma guerra tecnológica. Quem vence a guerra é uma pessoa que está sentada numa salinha, apertando botões, lançando mísseis. Não é mais a pessoa que vai na frente de batalha. Antigamente era assim, hoje mudou. Hoje a guerra é uma guerra tecnológica cirúrgica. Você escolhe aonde você vai explodir, quando você vai explodir, com que carga de explosivo, aperta um botão e pronto. Assim se faz guerra hoje em dia. O que Deus quer ensinar com esse conceito? Antigamente, quando o povo judeu vai para a guerra, para cada pessoa que vai para o fronte de batalha, vai uma pessoa junto para rezar por ele. Se a gente falasse para alguém hoje em dia, você sabe que quem ganha a guerra é uma pessoa sentada no Beit HaKnesset rezando? Ele fala, que besteira, como assim? Quem ganha a guerra é quem está lá na batalha. Hoje em dia, quem ganha a guerra tecnologicamente é uma pessoa fechada numa salinha. Então dá para entender que uma pessoa também fechada numa sala, fazendo tefilá, essa pessoa também ela tem o poder de vencer uma guerra. Parashá Veit Hanan, também na Torá, palavra Veit Hanan, Gemátria 515. Olha só que impressionante, as regras do mundo espiritual são tão rígidas quanto as regras do mundo material. No mundo material existe uma regra chamada lei da gravidade. Jogou para cima, olha, caiu, que coisa, não é que coisa, vai cair. Existe uma regra que tudo que é jogado para cima cai. O mundo espiritual ele tem regras tão rígidas quanto as regras do mundo material. Por que a Gemata, o que é a Parashá Veit Hanan? Moshe implorou para Deus, ele quer entrar na terra de Israel. Na Parashá da semana, Hukat, ele cometeu um erro, ele golpeou a pedra e ele foi decretado que ele não vai entrar na terra de Israel. Por 515 vezes ele implorou para Hashem para entrar em Israel. A gente nunca pensou nisso. Quantas vezes Baruch Hashem, a gente já foi para Israel, a gente foi rezar no Kotel, e a gente andou por Eretz Israel. Moshe não teve o mérito de entrar. A gente faz coisas que Moshe não conseguiu fazer e a gente não sabe dar valor. Moshe 515 vezes, Deus virou para ele e falou, Moshe, para de pedir. Por que para de pedir? Falou, Moshe, não vou te dar. Por que ele falou, para de pedir? Os nossos sábios falam, se ele tivesse pedido mais uma vez, Deus ia ter que deixar ele entrar. Não que ele não quis pedir, Deus proibiu ele de pedir, para de pedir. Porque se você pedir mais uma vez, você vai entrar e isso não vai ser bom para o povo judeu. Confia em mim, esse teu decreto que você vai ficar fora é pelo bem do povo como um todo. Para de pedir. Por que não teria sido? Último ponto, olha que impressionante. Conversa de Moshe Rabbeinu com Deus. Por favor, meu Senhor, eu não sou um homem de palavras, pois eu tenho a boca e a língua pesadas. Moshe, quando ele foi escolhido para ir falar com o faraó, ele falou, mas Hashem, eu não sou a pessoa, como que eu vou salvar o meu povo? Eu tenho a língua pesada. Como que eu vou ser um intermediário de Deus para falar com o faraó? Eu não consigo. O que Deus falou para ele? Não tem problema, eu vou mandar o teu irmão Aaron e ele vai ser a tua boca. Então uma sugestão mais fácil para Deus. Por que em vez de mandar o Aaron, ele não curou Moshe? Muito mais fácil. Por quê? Porque ele não pediu. Se Moshe tivesse pedido para ser curado, ele teria sido curado. Moshe não pediu. Isso não pode ser. Continuamos, se Deus quiser, depois das férias. Vocês têm um mês para pensar na vida, para refletir sobre a Tefilá. Mas retomamos e, se Deus quiser, depois das férias, a gente termina o assunto.